Então, vamos lá. A aula, então, de hoje sobre teorias psicanalíticas 1, que a gente vai ter várias aulas sobre as teorias psicanalíticas, das quais a teoria psicanalítica clássica, que é a que tem a origem principalmente no Freud, né? Ela é uma das aulas, ok? Aqui atualizando aqui esse slide que eu sou professor doutor, isso aqui faltou ter atualizado. Bom, coisas assim que são importantes para vocês terem em mente ao longo dessa aula e das próximas, que vão nortear os estudos de vocês. São coisas importantes, assim, que é o principal que vocês têm que saber, que fique delegado dessas primeiras aulas de agora. Não só de hoje, né, mas essa e as próximas, que é quais são as características do inconsciente, diria também do consciente. O que é id, ego e superego? Quais são os mecanismos de defesa? Quais as fases do desenvolvimento psicossexual? E quais as aplicações da teoria psicanalítica? Nessa aula de hoje, a gente vai até aqui, a parte do id, ego e superego. Tá? Mecanismos de defesa a gente vai deixar para a próxima, dar uma aula inteira, e a parte das fases do desenvolvimento psicossexual ficam para a última dessas três primeiras. Vou falar um pouco, eu vou começar direto ao ponto, tá? Não vou falar muito da história da psicanálise, mas começou tudo com o Freud no final do século XIX. A história começa dele com o Breuer, certo? Que eram parceiros, eles eram neurologistas. Essa parceria começou depois que o Freud tinha iniciado seus estudos num estágio que ele fez da medicina. Se eu não me engano, ele estava no curso ainda. Ele fez um estágio na França com o Charcot. Vocês vão estudar depois a tríade de Charcot. O Charcot era um neurologista na época e dava algumas aulas, assim, bastante teatrais, aulas práticas com pacientes, e tinha uma explicação sobre o que eles chamavam na época de histeria, certo? Que eram pacientes histéricos e histéricas. E o Freud se interessou muito por esse assunto, né? Convenceu muito com as explicações do Charcot. Depois passou a iniciar a estudar ele, e o Breuer discutia essas ideias. E a primeira ideia de ambos é que os fenômenos psíquicos, particularmente essa histeria, que hoje é conhecida por transtorno conversivo, para ficar mais claro, o quadro conversivo é, por exemplo, uma paralisia, um desmaio, uma situação de cegueira, tremores, convulsões, que são sintomas que parecem neurológicos, só que não. Só que eles têm um fundo, na verdade, no psiquismo. Isso se considera o diagnóstico quando se fazem os testes diagnósticos, né, neurológicos, e se observa que não tem um fundo orgânico, que aquilo é de fundo emocional, tá? Então, na época, eles chamavam aquilo de histeria, e eles tinham a teoria, então, de que aquilo era originado no trauma. Particularmente, a ideia era no trauma infantil, no abuso sexual, que eles chamam em sedução infantil, sedução sexual infantil. O que eles querem dizer é abuso sexual das crianças, porque na época eles faziam hipnose. Então, a hipnose é um procedimento que deixa a pessoa num estado semi-acordada, assim, semi-dormindo, tá? É quase como que ela dormisse, mas ela responde o entrevistador. Então, aí, através disso, eles começaram a entender o inconsciente, a tentar entender o inconsciente, e apareciam na fala dessas pacientes, a maioria eram mulheres, histórias de abuso sexual vindo do próprio pai, tá? Então, com isso, eles fizeram essa primeira teoria, que é chamado de modelo energético, certo?
e é o primeiro modelo psicanalítico, então, ou melhor dizendo, pré-psicanalítico, porque, a rigor, esse período é antes da psicanálise como a gente conhece hoje, então é chamado pré-psicanalítico. E eles lançaram esse modelo teórico num livro que se chama Estudos sobre a Histeria. Esse livro é de autoria dos dois, e eles descrevem esses quadros, então, descrevem a teoria deles, oriunda do trauma. Mais adiante, como está no livro, houve uma divergência entre ambos, certo? Eles se afastaram, e o Freud passou um tempo sozinho, praticamente, atendendo, refletindo, investigando, estudando, de forma que, nesse período aí de inserção que ele teve, de autoanálise, que eles dizem, ele formou os pilares da psicanálise, que é o que a gente conhece hoje, tá? E ele daí escreveu um livro, que é o Marco, certo? Que é a interpretação dos sonhos, que mais adiante eu vou falar. Então, é importante vocês entenderem os desdobramentos depois da história da psicanálise, e isso está escrito com mais detalhes no livro, porque depois disso existe todo um movimento psicanalítico e uma tentativa do Freud de manter um grupo de psicanalistas com um discurso que seja coerente entre eles, certo? Ele era muito arraigado às suas próprias ideias, assim, de forma que ele não permitia muitas discrepâncias. Então, tem alguns dissidentes desse movimento psicanalítico, que são alguns expoentes, que são importantes também até para a disciplina, e que têm contribuições importantes para a psicologia, para a psiquiatria, e para a sociologia, inclusive outras áreas. Um desses é o Carl Jung, certo? Que é era o pupilo, vamos dizer assim, do Freud, né, braço direito dele, mas que saiu desse movimento psicanalítico e formou a sua área própria, a sua linha própria, tá? Isso vocês podem ver com mais detalhes no livro, e fica uma dica aqui, isso que eu contei para vocês, da história dele ter ido fazer o estágio com Charcot, todo esse início do movimento psicanalítico, ele é muito bem apresentado num filme antigo, é um filme dos anos 60, que se chama em português Freud, Além da Alma. Em inglês vocês encontram com Freud's Passion. Esse filme vocês conseguem ver ele no YouTube. Acredito que ainda esteja inteiro, ou pelo menos em capítulos, assim, certo? É um filme muito bacana, ele é preto e branco, assim, mas para quem gosta particularmente desse assunto, ele ilustra muito bem esse período inicial, assim, um filme bem bonito. E essa parte do movimento, assim, com do Carl Jung, que o Carl Jung teve essa dissidência, esse momento de aproximação do Jung com Freud, depois da dissidência, ele tem também num outro filme, que é um filme mais atual dessa última década, que se chama Um Método Perigoso. Acho que tem no Netflix, mas não tenho certeza. Vale a pena assistirem os dois filmes, assim, como ilustração, claro que é cinema, né, não é a realidade como foi, porque na verdade a gente não estava lá para ver, né, e quem fez o filme também não estava, mas é bacana como ilustração, são filmes muito interessantes, assim. Então, depois desse período inicial, ele reformulou muito das ideias dele. Aquele modelo energético de que o trauma seria a origem de tudo, a ideia ali seria de que existiram memórias traumáticas e essas memórias causam sofrimento intenso. Então, aquilo ficava numa parte do inconsciente, né, ou do cérebro, sei lá, ou melhor dizer, uma parte da mente, né, que essas memórias elas ficavam reprimidas e ficavam então nessa repressão como uma energia contida, uma energia psíquica contida, certo? E que não poderia aparecer na consciência, porque se a pessoa lembrasse conscientemente, o detalhe é esse, tá?
O detalhe é que essas mulheres ali conscientemente não contariam aquelas histórias. Elas não lembravam daquilo. Então ficaria represado e seria uma energia contida, por isso modelo energético, ou chamado modelo econômico também, que é como que a mente tentasse poupar esforço, economizar esforço ao conter essa energia psíquica, e que como não extravasaria, não apareceria na consciência, e é muito forte, ela apareceria através do corpo, apareceria através de sintomas. Isso era o modelo inicial, tá? Foi abandonado esse modelo, entre outros motivos, o fato de que depois, eram 18 casos que eles tinham publicado, daqueles 18 casos, apenas 2 houveram uma confirmação desse abuso sexual. Então, na verdade, o que se concluiu, que o próprio Freud concluiu mesmo, que não era uma coisa real que aconteceu com elas. Existia uma fantasia que estava no inconsciente de que aquilo teria acontecido, mas de fato não ocorreu. E era inconsciente, não era consciente. Então, ele abandonou também a hipnose como um método de trabalho, ao perceber também que era um recurso que se explorava o inconsciente, mas depois que a pessoa voltava a si, ela não lembrava do que tinha acontecido e que aquilo acabava sendo de pouca valia. Ele abandonou a hipnose como método e passou a trabalhar por associação livre, que então, né, esses são os pilares aí, começam os pilares da psicanálise, como a gente conhece hoje, que é no divã, com o paciente deitado no divã, o terapeuta psicanalista atrás do paciente, ou seja, o paciente não vê o terapeuta, e o terapeuta fica bastante em silêncio, assim, e o paciente consegue, naquele momento, imaginar coisas, projetar coisas naquele ambiente e fantasiar. E aí ele vai relaxando e vai falando as coisas. E esse silêncio do analista ele tem um porquê, que é estimular a associação livre. O paciente conta uma coisa, daí a pouco ele conta outra, ele vai contando coisas. E ele pode achar até que ele está falando assuntos diferentes, mas o trabalho do analista aí é conseguir perceber as ligações entre esses diferentes pontos que o paciente está falando. Por exemplo, o paciente chega contando que teve um problema por causa que ele foi multado por um agente de trânsito, por um estacionamento irregular. Daí ele conta isso e tal, né, meio chateado e coisa assim. Aí dá um tempo, ele, tá, mas vou ter que contar outra coisa, que eu me lembrei agora que eu estava te falando, me lembrei que eu tive um sonho esquisito essa semana. Eu sonhei que tinha um monstro grande, barbudo, que estava me ameaçando, não sei o quê. Ele conta algo assim. E daí a pouco ele mostra um descontentamento com o analista ou com o terapeuta no momento que ele tem que pagar, por exemplo, a consulta. Peguem esse exemplo. Para o paciente, são 3 assuntos que podem não ter nenhuma relação, mas o analista ele consegue entender que pode existir um simbolismo inconsciente de que esse policial, esse agente de trânsito que multou ele porque fez uma coisa errada, né, pode estar representando um aspecto inconsciente do seu pai, por exemplo, lá do passado, que de repente na história desse indivíduo tinha um pai muito rígido, que cobrava, que dizia que ele sempre estava fazendo as coisas erradas e tal, e que esse pai vai ser representado no sonho por esse monstro aí, barbudo, que representa uma pessoa mais velha, né? E no momento que o analista cobra a sessão, ele se sente com a mesma sensação que ele teve quando teve o policial, o agente de trânsito, que fez a multa para ele, e ele fica descontente com o analista. E então, existe uma relação, são 3 figuras, uma figura do passado que apareceu no sonho, uma figura
do presente da vida dele, que foi esse policial, e uma figura que aparece no consultório, que é o terapeuta. Que essas três figuras, elas representam a mesma coisa, inconscientemente para esse paciente, que é a figura paterna, ou uma figura rígida, autoritária, tá? Isso é um exemplo, é o tipo de coisa que acontece no consultório. Não é só a psicanálise, né? A psicanálise é no divã, mas tem a psicoterapia de orientação analítica, que é com paciente e terapeuta sentados em poltronas e um fica de frente para o outro. Isso também acontece na terapia, tá? Bom, então eu estava falando que ele mudou o método de trabalho, passou a trabalhar através de associação livre, né, entendendo que existia um inconsciente. O que isso tem a ver com esse livro, que afinal de contas é a interpretação dos sonhos? Vou falar um pouco do livro. Esse é o marco, então, foi uma obra publicada ali no início do século XX. Ele vai falar que o sonho, ele tem a visão que o sonho, um aspecto é a realização disfarçada de um desejo infantil inconsciente. O sonho, a pessoa pode, né, ter satisfações, né, infantis, enfim, coisas que estão lá no seu inconsciente, tá? Ele vai dizer que o sonho é o guardião do sono. Por exemplo, no sonho tudo é possível. No sonho a fantasia rola solta, né? Certos desejos, impulsos, tanto positivos quanto negativos, são possíveis no sonho, né? É quase como dizer assim, ó, que é mais fácil sonhar com aquele monstro, por exemplo, barbudo, né, e que ele fica com raiva, do que sonhar com um evento que aconteceu do passado direto com o pai, que ele teve muita raiva, que se ele lembrasse, ele acordaria. Então, nesse sentido que o simbolismo do sonho seria um guardião do sono, né? E, claro, tem pesadelos que fazem a pessoa acordar mesmo, né? Quando o sonhar não dá conta da agressividade e da dor desses sentimentos e a pessoa acaba se acordando, tá? E os conteúdos desses sonhos seriam impulsos inaceitáveis, reprimidos, então, tanto positivos quanto negativos, mas também aparece uma mistura com estímulos sensoriais noturnos, certo? Por exemplo, em homens, é fisiológico que uma boa parte do sono, o homem tem ereção, certo? E isso também pode estimular, né, e a pessoa ter sonhos em função desses estímulos, assim como pode ser fome, sede, pode ser um estímulo intestinal, enfim, qualquer coisa, estímulos corporais podem aparecer no sonho de uma outra forma, tá? E também tem os resíduos do dia, né? A gente sonha com aspectos do que do que aconteceu naquele dia. Isso tudo se mistura. Bom, a questão é que o sonho é uma via de acesso ao inconsciente. O sonho, no sonho, aparecem os conteúdos que ficam inconscientes, certo? É muito comum a gente esquecer dos sonhos que a gente teve. Ou então a gente acorda e lembra, e logo depois a gente esquece. Isso não aconteceu com vocês? Isso acontece todos os dias com a gente, certo? Por que que a gente esquece? Existe um algo que faz a gente se esquecer. Bom, então, nesse momento aqui que ele publicou esse livro, ele mudou aquele modelo, tá? Ele formulou o modelo topográfico, então. O modelo topográfico, escrevam, ele é sinônimo de primeira tópica de Freud. Também é lido assim, vocês podem achar em textos dizendo a primeira tópica de Freud. O que é a primeira tópica? Modelo topográfico, tá? E a segunda tópica de Freud é o modelo estrutural, que veio mais adiante. Então, o modelo topográfico é o entendimento da mente semelhante a essa figura do iceberg aqui, que é clássica, certo? Na qual a gente vê sempre a parte externa do iceberg, sabe? Só uma pontinha dele, né? Que seria, então, uma analogia ao nosso consciente, certo? É o que a gente enxerga. Abaixo
tem um pré-consciente, que é essa área submersa, mas que a gente ainda enxerga. A gente pode enxergar. Se a gente olhar para baixo, a gente vê. Isso é o pré-consciente, então. E mais lá no fundo, que é a maior parte, tem o inconsciente. Tá? Foi o Freud que descobriu o inconsciente? Não. Apesar disso poder, vocês podem talvez ter isso ser dito, mas não foi. A ideia de que existe um inconsciente, ela vem desde lá do iluminismo, certo? Então, que existe algo inconsciente, existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não percebe. Só que o Freud, a grande mudança dele nesse sentido, foi entender que o inconsciente tem a maior parte da nossa vida psíquica nele, certo? Enquanto naquelas ideias iluministas, né, nós somos muito racionais, então se entenderia que o inconsciente é só um pouquinho da nossa vida mental. E o Freud dizia que não, que é a maior parte, e que a nossa vida é muito governada pelo nosso inconsciente. Aí vem um conceito dele que se chama determinismo psíquico. O determinismo psíquico, a ideia é que o inconsciente determina os eventos, os fatos, as coisas que vão acontecer na nossa vida. Os fatos não, mas determina as nossas escolhas, certo? Então, na ideia dele, o inconsciente determinaria a nossa escolha, por exemplo, pelo cônjuge, nossa escolha profissional, várias das nossas escolhas. Isso vai ficar mais claro para vocês aí, com os conceitos ao longo da aula. Mas seria isso. Então, que muito do que acontece na nossa vida é inconsciente. Se vocês pararem nesse momento, parem por um segundo. Vocês agora, né, acredito que a maioria, ou pelo menos uma boa parte de vocês, está concentrado nessa aula. Alguns podem estar concentrados no WhatsApp ou em outras coisas. Mas, a princípio, vocês estão concentrados com a mente num foco, tá? Que é aqui. Agora, peço para vocês parem o que vocês estão fazendo, certo? Fechem os olhos e observem o que mais que está acontecendo ao redor de vocês. Tentem perceber todos os sons. Que sons que vocês escutam? Tentem perceber a temperatura. Tentem perceber o que vocês sentem no corpo de vocês. Tentem perceber o que vocês sentem na pele de vocês. E agora abram os olhos e tentem perceber não só o computador, o celular que vocês estão olhando, mas tentem perceber tudo o que está na visão de vocês. Agora tentem perceber isso tudo ao mesmo tempo. Tá ok. Acredito que uma boa parte tenha tido a experiência de que tenha se dado conta de outras coisas que estão acontecendo no ambiente que vocês não estavam prestando atenção, porque vocês estão com a mente, com o consciente de vocês focado aqui ou em alguma coisa. Agora, enquanto a gente está focado nessa conversa, tem o barulho do ar-condicionado, ou o barulho do carro que passa lá fora, o barulho do vento, do passarinho, do cachorro latindo, certo? Vocês sentem ali, se vocês procurarem sentir bem o corpo de vocês, vocês vão sentir os batimentos cardíacos, a respiração, o intestino se mexendo depois do almoço, uma dorzinha aqui ou ali, um desconforto postural, certo? Vocês sentem até a roupa de vocês, se vocês se concentrarem na pele. Se vocês olharem, procurarem expandir o campo de visão, vocês estão vendo não só a tela, mas tem todo um resto que está aparecendo. Então, assim, ó, o que eu quero mostrar para vocês é que a nossa mente, ela seleciona focos, tá? Enquanto a gente está conscientemente prestando atenção agora,
O nosso cérebro, na verdade, está captando tudo isso, todo o resto, só que ele filtra. Então, a gente tem consciência de um mínimo de coisas. Todo o resto é percebido de alguma forma, mas é processado de forma a ficar inconsciente, porque se a gente se dá conta de tudo que está acontecendo, a gente perde o foco, a gente não consegue se concentrar. Então, o nosso cérebro faz isso para a gente, seleciona a nossa atenção, tá? Isso chama atenção seletiva, certo? Olha só outra coisa inconsciente. Talvez alguns tenham tido a experiência de comprar um carro, ou comprar uma moto, ou comprar uma bicicleta que seja, tá? Que é uma... O comprar um carro, uma moto, é um baita do investimento, né? Por isso que eu pensei nisso. Mas pode ser, por exemplo, uma mulher grávida, tá? A pessoa, por exemplo, quer comprar um carro, dela vai na loja e ela gosta muito, vamos dizer assim, vamos pensar que seja um Fusca, tá? Ela gosta muito do Fusca, quer comprar um Fusca usadão, assim, reformar o Fusca lá e deixar um carro trimassa. E ela começa, o teu amigo lá, pode ser que queira comprar, e ele vai te dizer assim, nossa, tu já percebeu quanto Fusca tem andando por aí? Então, parece que daí quando tu tem a atenção nisso, tu começa a perceber, não passa um Fusca despercebido na tua frente, que tu sempre vê. E aí parece, dá até a sensação que como começou a circular mais Fusca na rua. Só que não, né? Mesma coisa a mulher grávida, a mulher engravida e começa a ver, nossa, quanta mulher grávida tem por aí, né? Sempre teve, sempre vai ter. A questão é que depois que isso acontece com a mulher, ou pode ser com o pai também, né? Que o casal que vai ter um filho, né? Começa a perceber coisas que antes não percebia, passava reto, não dava bola, certo? Então, isso é atenção seletiva. Isso acontece para o bem e, às vezes, isso nos atrapalha muito. Por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa sofre um trauma, quando a pessoa sofre um assalto ou uma agressão, certo? Depois que isso acontece, no transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa fica como que um sistema... Como que não? É exatamente o que acontece. O sistema de alerta dessa pessoa fica ligado 100% e a todo tempo. Então, a pessoa fica hiperalerta, fica hipervigilante, de forma que ela está aqui conversando, né? Mas se tem alguma coisa no ambiente, né, passa lá na rua alguém com uma aparência suspeita, a pessoa perde a concentração no que está acontecendo agora e se concentra, rouba a atenção para aquele indivíduo que está passando lá do outro lado. E isso acontece porque a pessoa tenta antecipar os perigos, ela tenta se proteger. Então, logo ela olha, ela tira a atenção daqui, coloca a atenção lá e desperta isso uma aceleração no coração, um ataque cardíaco, tá? A pessoa fica ofegante, como se ela estivesse pronta para sair correndo. Mas, na verdade, não tem nada a ver. É uma pessoa que passou lá e não tem ameaça nenhuma, entendeu? Mas o cérebro capta, certo? Uma coisa que, se tu não tivesse passado por essa experiência, talvez não acontecesse isso. Mas aconteceu, e aí não precisa nem passar, não precisa nem estar olhando, passa de canto de olho, né? E a pessoa, pá, vira o olho e observa que está acontecendo, que tem alguém lá e que aquilo pode ser um perigo. Então, por isso que eu digo, a atenção seletiva, ela pode ser boa, ou ela pode também nos trazer problemas. Um outro caso, uma pessoa deprimida. A pessoa deprimida, ela pode ter no seu inconsciente conteúdos, ela pode ter uma história de ter tido, assim, ter sido humilhada, de ter tido diversos fracassos, às vezes não por causa dela, mas por causa do meio que ela vive, porque ela escutou muito o pai ou a mãe ou alguém dizendo que ela era uma má pessoa, né, que ninguém gosta dela, que ela é ruim, coisas assim. E a pessoa carrega inconscientemente uma culpa e um sentimento de baixa autoestima, que é crônico e vem do bastante tempo, não só de quando ela está deprimida, já existia.
E daí, num determinado momento, ela ganha a doença, né, a depressão, ela fica deprimida, francamente. E uma pessoa deprimida, ela parece que ela capta no ambiente, nas relações, nas conversas, qualquer coisa que ela possa entender como sendo uma avaliação negativa dela. Então, por exemplo, se tu tem um amigo que é muito deprimido, e tu combinou com ele de tomar um chimarrão às 5 horas da tarde, tá? E aí, chega às 5 horas, tu não aparece, tu acabou tendo um problema, enfim, tu, sei lá, tu bateu o carro, ou sofreu um acidente, ou qualquer coisa que tenha acontecido, não tem nada a ver com ele, isso que eu quero dizer. Mas ele vai sentir, se tu não avisar, ele pode sentir que tu não foi porque tu não tá interessado, porque tu não tá nem aí para ele, porque as pessoas não estão nem aí para ele. E ele pode reforçar a baixa autoestima dele, né, e selecionar esse conteúdo e olhar para esse conteúdo sob um viés cognitivo, uma distorção cognitiva de que ele é ruim, ele não é agradável, então as pessoas não gostam dele, ele não é interessante. E ele nem sabe que tu se atrasou, que não foi, por um motivo de força maior que não tinha nada a ver com ele, mas ele acha que vai ser com ele, tá? Aqui, quando eu falo de viés cognitivo, distorção cognitiva, na verdade, isso não é uma linguagem que está na psicanálise. Essa linguagem, ela está na terapia, na teoria cognitivo-comportamental, na teoria cognitivista, mas, psicanaliticamente, existe isso, né, essa percepção através da projeção desse sentimento que a pessoa tem de baixa autoestima nos outros. Então, ela olha para os outros, não como o outro é, mas como ela acha que o outro está vendo ela, ou como ela acha que o outro é. Certo? Então, por isso, tudo, né, e outras coisas mais que o Freud, né, pensava que esse inconsciente determinístico, ele determina muito das nossas escolhas, porque determina muito da nossa percepção. E corresponde à maior parte do nosso funcionamento mental. Vamos ver as características, então. Antes disso, né? Como eu tinha falado na história do sonho, que já pegava um pouco dessa ideia, existe um mecanismo todo de repressão, tá? Da mente. A mente tenta manter essas coisas inconscientes, porque são várias coisas que podem ter nesse inconsciente, mas são conteúdos que, em geral, a pessoa não pode perceber. Ela não deveria ou não consegue, porque causariam muitos problemas. Então, podem ser medos inconscientes, desejos irracionais inconscientes, certo? Desejos sexuais inconscientes. Por exemplo, pode ter o desejo sexual por uma pessoa que não poderia, que não, na nossa sociedade, na ética e na moral, é inaceitável sentir aquele desejo, né? E fica lá, reprimido no inconsciente. Experiências vergonhosas, necessidades, desejos egoístas, motivações violentas, certo? Raiva, né? Tanto sentimentos amorosos, de aproximação, de cunho sexual, inclusive, como de cunho agressivo. Desejo de matar alguém, por exemplo, que nem chega à consciência. Isso fica reprimido, certo? Existe um processo de repressão. Esse é o modelo. Agora sim, vamos para as características. Por definição, inconsciente é inconsciente. É o que a pessoa não toma consciência. Isso é por definição, certo? Então, esse inconsciente, ele é atemporal, ou seja, para o inconsciente não existe tempo, não tem uma passagem do tempo, uma concepção do tempo como a gente tem no nosso consciente. Ele desconsidera a ordem lógica, não existe uma lógica,
ele é repleto de fantasias, são mais as fantasias, não somente a realidade que preenchem, né, os conteúdos do inconsciente, e esse conteúdo é muito simbólico, certo? O inconsciente ele também contém vários impulsos, instintos, nossos impulsos, instintos mais animais, tá? E esse inconsciente, então, ele tem um funcionamento próprio. E esse funcionamento do inconsciente é chamado processo primário. Registrem isso, porque isso é um termo que causa bastante confusão. O processo primário está para o inconsciente, como o processo secundário está para o consciente. É fácil para vocês lembrarem o que vem primeiro, o consciente ou o inconsciente? Pensem, o que primeiro surge na mente, o consciente ou o inconsciente? Quando um bebê nasce, o que surge primeiro? É o inconsciente, certo? É o primeiro que nasce. O consciente vem depois. E quanto mais a gente amadurece, mais consciência a gente vai tendo sobre a gente, sobre as coisas, certo? Então, a consciência é algo que vai se desenvolver. Então, é a consciência secundária. O que vem primeiro é o processo primário, tá? Então, esse processo primário, ele funciona pelas leis, que são a simbolização, a condensação e o deslocamento, tá? Naquele exemplo que eu disse que o paciente teve o sonho com um monstro barbudo lá, se pensarem no monstro barbudo, né? Ele é um símbolo, ele é algo simbólico, não é algo que existe. Então é um símbolo, tá? É uma imagem que foi criada pela mente que tem um significado. Então os símbolos têm esses significados, né? Esse monstro, o que ele pode significar para essa pessoa? Ele pode significar várias coisas. Isso se chama a condensação, de que ele pode representar várias coisas, não só a relação que ele tem com o pai dele, por exemplo, mas ele pode representar também experiências que ele teve com outras figuras de autoridade e diversas coisas, tá, que aconteceram na vida. As características se condensam, então, naquele símbolo. E aquele símbolo ele pode representar, então, uma figura forte, uma figura temida, uma figura sábia, poderia ser também, ser um velho barbudo, né, apesar de monstruoso, né, então, mas pode ter tudo isso, uma série de características que são depositadas nesse símbolo. E existe aí o processo do deslocamento, o deslocamento que é o seguinte, ó, o deslocamento desloca o objeto da energia psíquica de um lugar para o outro, falando em bom português, tá? Se essa pessoa, esse paciente tem um conflito com o pai dele, né? Mas o conflito com o pai dele, vamos dizer que seja inconsciente. Ele não percebe o conflito com o pai dele. Ele só percebe, ele só fala na sessão sobre o amor e o respeito que ele tem, mas ele não fala da raiva, porque ele não percebe a raiva que ele tem. Se ele percebesse, né, esse exemplo seria tolo, porque se isso fosse consciente mesmo, e esse fosse o problema do paciente, ele não estaria, não seria o problema, né, teria resolvido, ele não estaria em análise. Mas estou falando de uma pessoa conflituada. Então, e isso é uma coisa que acontece bastante na prática, assim, a gente vê esse tipo de caso. Então, como o pensar sobre a raiva que ele tem do pai é algo que é inadmissível para ele, tá? Ele consegue pensar na raiva e no medo que ele tem do monstro, mas não do pai. Então ele desloca da figura pai, que é o objeto que eu estou me referindo, o objeto ao qual ele deposita a sua energia, ele investe a sua energia, tá? Ele está depositando num símbolo. Ele deslocou da figura real para um símbolo. Então é isso, simbolização, que é colocar numa linguagem simbólica os sentimentos, os acontecimentos, tá? Esse símbolo, ele tem vários significados condensados, ele tem várias características condensadas, tá? Ele não precisa,
Ele pode não representar um único objeto, tipo o pai. Ele pode representar o pai, ele pode representar, né, o policial, o professor, um monte de coisa, certo? Então, isso é condensação. E o deslocamento é que a pessoa não consegue destinar a energia dela para um lugar, ela desloca para o outro, tá? Então, essas são as leis do funcionamento do processo primário, certo? O processo primário, inconsciente, ele, como eu disse para vocês, ele surge primeiro. Então, ele surge num momento da vida onde não existe a aquisição da linguagem. Um bebê, ele só começa a falar os primeiros sons ali, né, com sentido, né, sons querendo dizer alguma coisa, lá pelos 6 meses, passando um pouco dos 6, 7, 8 meses, tá? Ele começa, então, a querer dizer, ele fala água, mamar, fala alguma coisa. Nesse momento, ele está começando, então, a adquirir a linguagem, que é o pensar em palavras. Antes disso, existe um mundo mental, existe uma percepção do que está acontecendo que é muito mais sensorial. É o que ele enxerga, o que ele sente na pele, o que ele sente na boca, os órgãos do sentido, e mais as atividades mentais. Então, primeiro surge isso, uma atividade mental, quando não existe palavra ainda. Isso é o processo primário, é algo que acontece na mente, tá? Que não é bem um pensar, porque o pensar, ele é verbal, ele é lógico. Então, algo que é um processo, é algo que acontece na mente, mas que não é bem o pensamento ainda, não é bem o pensar, mas, por um lado, não deixa de ser, tá? Então, esse é o pensar, vamos dizer assim, do inconsciente, que é o processo primário. Pensem nos animaizinhos de estimação que vocês têm. Cachorro, gato. Vocês acham que eles pensam? Vocês acham que eles têm consciência? É uma questão para vocês pensarem. Bom, algum nível de consciência é claro que eles têm, né? Olha, eles não vão ter o mesmo nível de consciência que a gente tem. E alguma aquisição de linguagem eles até podem ter quando eles entendem alguma palavra que tu diz, tá? Mas é muito improvável, né? A gente pensar que eles, na sua mente, eles pensam em palavras como a gente. Mas alguma coisa acontece naquelas cabecinhas, né? Eles percebem as coisas, né? Eles tomam decisões, eles fazem escolhas minimamente, certo? Então, algum grau de consciência eles têm e alguma coisa se passa na cabeça deles, certo? E essa coisa aí que se passa na cabeça deles está muito mais próximo do processo primário do que do processo secundário que do ser humano, tá? Então, o inconsciente, né, voltando a dizer, ele é a rigor inconsciente, certo? Por definição, então a pessoa não é inconsciente aquilo que a pessoa não tem acesso. Depois que ela tem acesso, deixa de ser inconsciente, passa a ser consciente. Então, o inconsciente, ele não tem como a gente saber exatamente o que se passa lá, porque ele é inconsciente, tá? Mas na terapia, no processo analítico e tal, né, esse inconsciente ele vai ser inferido pelo analista, pelo terapeuta, que vai observar que existe algo que o paciente não percebe e ele vai ter que interpretar. E é claro que ele vai interpretar baseado no que ele pensa, no que ele está enxergando, e não exatamente como é. Não tem como saber exatamente como é, tá? É uma limitação, mas ele vai ser inferido. E essa inferência, ela vai partir de coisas que nos norteiam, tá? Para tentar entender esse inconsciente, que são os sonhos, as parapraxias e a transferência. O sonho, como eu já tinha falado, o sonho é o processo primário, como estava falando. O sonho, ele tem muito disso, do simbolismo,
do deslocamento, tá? O sonhar, ele é um processo primário. Embora às vezes a gente consegue pensar um pouco no sonho, mas ele é muito mais primário do que secundário. As parapraxias são os atos falhos e os xistes. O ato falho é tu fazer alguma coisa querendo fazer outra, tá? Ou dizer alguma coisa querendo dizer outra. Tipo, eu tô com dificuldade nessa minha mãe, quer dizer, nessa minha mão. Ele quer dizer uma coisa, mas ele usa uma outra palavra, é outra palavra que sai, tá? Isso pode ser um ato falho. Ou ele vai fazer alguma coisa, né? Ele está indo, por exemplo, para o trabalho e ele distraído, quando vê, ele se dá conta que está pegando o caminho para casa do namorado, tá? E daí ele, opa, o que eu estou fazendo aqui? Tenho que ir para trabalhar. Então ele pode estar realizando, através de um ato, algo que está no inconsciente dele. E os xistes são, às vezes, piadinhas, comentários que a pessoa faz, né, querendo dizer uma coisa, né, brincando, falando meio que em tom de piada, mas coisas que ela realmente quer dizer, ou comunicando algo que ela não percebe. A transferência é o que o paciente sente pelo terapeuta, ou o que o paciente sente pelo médico, ou pelo seu psicólogo, tá? É o sentimento do paciente com relação ao terapeuta. Diga-se de passagem, só para complementar, contra-transferência é o sentimento que o terapeuta, ou o médico, ou o psicólogo tem com relação ao paciente, certo? Então, voltando ao exemplo, aquele que eu disse do paciente que foi abordado por um policial, a abordagem do policial foi um fato concreto que aconteceu hoje, né, no dia. Mas ele também falou na sessão sobre um sonho que representava um símbolo condensado, deslocado lá do seu passado, certo? E ele chega no momento da sessão, no momento que o terapeuta cobra ele, né? Olha, acho que está na hora da gente fazer o nosso acerto, né? Faz alguns dias algumas semanas que não foi pago, então como é que nós vamos acertar? E de repente o paciente se sente muito mal, tem uma vergonha, coisa assim. Bom, aquele sentimento do paciente com relação ao terapeuta é a transferência, certo? Que nesse caso é uma transferência que ele está transferindo, está projetando para o terapeuta um sentimento que se repete várias vezes na vida dele com pessoas de autoridade, tá? Então é isso. Vamos para o consciente. O consciente, então, é aquilo que a pessoa percebe, né? E o pré-consciente é aquilo que não está necessariamente na mente dela, mas que ela pode acessar. Que é como esse exemplo que eu dei para vocês. Fechem os olhos, parem um pouco e observem. Tudo isso que vocês observaram está no pré-consciente, porque vocês, quando pararam para prestar atenção, vocês sentiram. Então, tem as nossas memórias, tá? Nossos conteúdos, coisas que a gente leu, enfim, que a gente pode não estar pensando em tudo isso, né, a todo momento, mas se a gente parar e começar a pensar, a gente consegue acessar esses conteúdos, certo? Então se diz que o consciente funciona pelo processo secundário, que é uma organização através das palavras dos conteúdos. As palavras não deixam de ser símbolos também, mas são símbolos verbais, são símbolos, né, mais definidos, assim. E as palavras representam coisas. Agora, vamos falar um pouco sobre o modelo estrutural, que é o segundo modelo que o Freud concebeu. Já depois de alguns anos desse modelo topográfico, né, ele estabeleceu o modelo estrutural, que é um entendimento um pouco
pouco diferente, na verdade, complementar, assim, ao que ele tinha entendido no início, porque ele foi entendendo que aquele modelo não se aplicava a tudo que ele estava vendo, e ele teve que elaborar um pouco mais aquele modelo, e aí vem a segunda tópica do Freud, tá, que aparece num período ali mais ou menos de 1920, quase 1920, tá, num segundo momento, assim, da psicanálise, onde existe um amadurecimento maior da teoria inicial. O modelo estrutural, ele entende que a mente, ela é dividida em partes que têm funções diferentes, tá? E que ele, naquele momento, 1920, ele até achava que poderia, no futuro, os neurologistas encontrarem as partes do cérebro responsáveis por essas coisas. E, na verdade, não é bem assim, né? Não se achou bem assim como se imaginava, embora algumas coisas, sim, se tenha encontrado, tá? Mas não em absoluto como ele imaginava. Tá, ok. Então, assim, ó, o modelo estrutural, ele entendia que existe na nossa mente um id, um ego e um superego. O id, essas palavras são palavras do alemão, tá? Id significa isso. O ego é o eu e o superego é o super-eu. Então, existiria uma parte da nossa mente que é instinto e que é inconsciente, certo? Existe uma parte da nossa mente que é o que a gente sabe que a gente pode ou que a gente não pode fazer, que é o superego, e no meio disso tem o centro da nossa personalidade, da nossa existência aqui, que é o eu, né? E que o eu tem que tomar decisões do que ele faz ou não. Se ele cede aos instintos ou se ele reprime os instintos. Tá? Então, o id é o isso, né? É como se fosse um algo além da mente, assim. Ele está o entendimento de que o id ele é inconsciente por definição e ele tem a ver com a nossa parte mais primitiva, da nossa herança animal, certo? Nossos instintos, certo? E o id ele é regido pelo princípio do prazer, que é buscar prazer e evitar a dor, evitar o sofrimento. Se deixar pelo id, o id, né, vai atrás de comida, vai atrás de sexo e vai evitar frustrações, vai evitar problemas, né, evitar dores, assim. Então, seria uma parte mais animal, segundo Freud, a ideia do Freud é que é uma parte mais biológica, que a gente já nasce com esse id. Um bebê já nasce sabendo mamar, ou pelo menos buscando o seio, sugando, e já nasce com isso. Ele já nasce com uma pulsão de vida, com um algo nele que faz com que ele permaneça vivo, que faz ele buscar a sobrevivência. Isso é instinto, isso é id, tá? E na ideia do Freud, então, o id, ele é biológico, ele vem do instinto, então ele tem a fonte no corpo. Ele está dentro do corpo, certo? E para ele, a nossa energia psíquica, a energia que a gente tem para pensar, a força que a gente tem para pensar, ela vem do id, vem do nosso instinto, ou seja, vem do nosso corpo, tá? Seria, então, o nosso ATP. O ATP, né, nossa energia mesmo, ela vem do corpo, é o corpo que gera ela e metaboliza ela. O ego, então, ele vem mais adiante no desenvolvimento, ele vai se criando, conforme vai se adquirindo a linguagem, conforme vai o amadurecimento do bebê ali e tal, vai se tornando um indivíduo, vai formando um ego, vai formando uma visão sobre o que a gente é, quem a gente é, certo? Então, o ego é o centro da personalidade, que é o eu, que funcionaria aqui, então, por processo secundário. Para o Freud, o ego é parte consciente e parte inconsciente. É o ego que tem o pensamento lógico, né, abstrato e tal, vai expressar verbalmente as coisas, né, faz uma percepção da realidade, tem os sentimentos conscientes, certo? E vai regular a expressão daqueles impulsos instintivos.
através do princípio da realidade. Ou seja, não é tudo que a gente quer que a gente pode, certo? Então, o id vai dizer, né, tem um instinto que vai em direção à busca do prazer ou à evitação da dor, mas o ego vai ter que filtrar aquilo lá, certo? De acordo com a realidade, o princípio da realidade. Nem sempre que tu quer comer, tu acaba comendo, nem sempre que tu quer dormir, tu acaba dormindo, certo? Então, a gente acaba tendo que regular nosso comportamento, né, a partir de uma tomada de decisão, que muitas vezes, aí é consciente essa tomada de decisão. E dentro desse ego aqui estariam, então, as relações do objeto, que é algo que a gente vai ver mais adiante, mas o objeto, quando eu falo do objeto, eu estou falando do outro, o que existe fora. É sujeito, ou eu, ou self, tá? E objeto, que é o que está fora. Então, relações do objeto é a relação do eu com o outro, tá? E os mecanismos de defesa que estariam, então, seriam próprios do ego, tá? Que são os mecanismos que a gente tem para lidar com as adversidades. E aqui, por último, então, tem o superego, que é o supereu, tá? Está acima do eu. As leis estão acima do indivíduo, certo? Ninguém está acima da lei, a princípio, né? Pelo menos é o que diz na lei. O superego, então, ele teria a ver com as leis, com a nossa noção das leis, da moral, da ética, o que pode, o que não pode, socialmente, o que é permitido, o que não é. E dentro desse superego estaria uma parte desse superego, é o ideal do ego, que é aquilo que a gente quer ser quando crescer. É algo que a gente cria uma imagem, uma representação, uma figura de algo que é tomado como um modelo do ideal, que pode ser a noção de como tu acha que deveria ser, como tu quer ser, como é o modelo para ti, certo? Bom, agora eu vou dar um pause aqui nessa aula, tá? Nós vamos ficar por aqui, a partir daqui da dinâmica da personalidade, que eu vou falar daí como todas essas coisas interagem, certo? Porque o que eu mostrei para vocês aqui são coisas mais estáticas, parece que é tudo parado, mas existe uma dinâmica de acontecimentos no nosso mundo mental, certo? E isso tudo aqui, todo esse inconsciente, ele é muito dinâmico, as coisas vão se transformando, tá? Eles vão mudando ao longo da nossa vida, e existe um processo para isso. Então, na próxima aula, eu vou falar dessa dinâmica da personalidade sobre os mecanismos de defesa, tá? Agora eu interrompo aqui a gravação.